Tá? Eu queria trazer nessa noite uma palavra que Deus colocou no meu coração desde o início da semana. E Deus, nada é por acaso, né? Na quinta-feira, a diaconisa Sueli pregou sobre Jonas. E esse tempo todo que nós estamos aqui na igreja, a única pessoa que eu já tinha visto pregando sobre Jonas foi a Alessandra uma vez na célula. Por coincidência, a palavra que Deus tinha me dado tinha sido sobre Jonas. Mas o Espírito Santo vai falar coisas diferentes do que falou quinta-feira, que a palavra do Senhor se renova. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Jonas 1. Eu sei que é um livro difícil, às vezes, para achar, né? É um dos profetas menores. Jonas 1, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vá para a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, ó Pai. Te louvo pela oportunidade de estar ministrando a Tua palavra nessa noite. E peço a Deus que o Senhor esteja falando a cada coração, Senhor. Cada vida aqui seja edificada pelo Senhor. Peço a Deus que não seja uma palavra minha, mas uma palavra do alto, Senhor. E peço que cada coração esteja como aquele solo, a parábola do semeador, o solo bom, aquele que recebe a Tua palavra e deixa frutificar. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, o tema é vencendo a indiferença espiritual. Porque muitas vezes, sabe o que acontece? Às vezes nós achamos que pecado é aquilo que nós fazemos. Só que o pecado muitas vezes é aquilo que deixamos de fazer, né? A gente às vezes pensa, pecado é aquilo, eu fiz isso, eu menti, eu roubei, eu fiz aquilo. Aí nós temos isso como pecado. Mas muitas vezes coisas que nós deixamos de fazer, a palavra coloca como pecado. E uma dessas é indiferença nas coisas espirituais, indiferença nas coisas de Deus. Nós falamos sobre Jonas, eu não vou pregar sobre Jonas, mas eu vou trazer algumas lições do livro de Jonas. Mas vamos lá, Jonas era o quê? Era um profeta. Um dia Deus chama Jonas e manda ele ir para um lugar chamado o quê? Nínive. Para o quê? Para pregar o juízo, falar porque aquele povo estava todo errado, aquele povo estava em pecado, aquele povo era um povo cruel. Mas ao mesmo tempo que quando o Senhor chega para falar sobre juízo, o Senhor traz também uma palavra de quê? De arrependimento. O Senhor simplesmente não chegou ali para mandar o profeta e disse assim, vai lá e diz que o povo está todo condenado. Mas o Senhor estava dando o quê? Era uma palavra para dar uma nova chance para aquele povo. Só que a Bíblia diz que o Jonas, o que fez? Quando ouviu a palavra do Senhor, dizendo para ele ir para Nínive, para poder pregar contra a maldade daquele povo, contra o pecado daquele povo, ele, ao invés de obedecer ao Senhor,
ele fugiu da presença do Senhor. A palavra mesmo diz aqui, ele fugiu da presença de Deus e foi para onde? Para Tarsis. Ele foi lá, comprou passagem. Jope, que fala aqui, fugiu o nome, é onde você pega é um porto, né? Vamos dizer, onde é uma área portuária. Ele foi para aquela área ali, pegou um navio, e por os estudos, aquele navio, ali os navios para Tarsis eram navios de quê? Navios de luxo. E quando ele estava naquele navio, o que aconteceu? Veio uma tempestade. E os que estavam naquele navio não eram servos de Deus. Servo de Deus ali era quem? Era Jonas. E cada um começou a clamar o seu Deus por causa daquela tempestade. E disse assim, ó, será que por que a causa disso tudo? E eles colocaram lá, viram a sorte de quem? E quando viram, o motivo daquilo tudo era Jonas. E quando perguntaram a Jonas, Jonas falou que era hebreu, servia o Deus vivo, e aquilo encheu o coração deles de temor. Eles já tinham lançado fora, como foi pregado quinta-feira, lançado fora as cargas para que o navio não afundasse. E Jonas falou assim, ó, vocês querem ficar bem? Lança no mar. Só que o temor, né? Lançar um servo de Deus no mar, e aquilo encheu eles de temor. Não, me lança no mar que a tempestade vai parar. E aconteceu. Aí entra aquilo que nós conhecemos, até as crianças conhecem. Quando ele foi lançado no mar, veio o quê? Um peixe. Né? As pessoas diziam que era uma baleia, tá, gente? A Bíblia não fala que é baleia, nós acreditamos que não seja. Um grande peixe engoliu. Durante 3 dias, 3 noites, e ficou aonde? Na barriga da baleia. Ali clamou, orou ao Senhor. E baleia, desculpa. Gente, até eu. O peixe foi lá, cuspiu Jonas. E ele resolveu aí obedecer, disse, agora não tem jeito, obedeceu contrariado, foi lá e pregou em Nínive, aquele povo se converteu e se arrependeu, e ele ficou bravo até com o Senhor. Isso mostra, ele ficou bravo porque aquele povo era um povo maldoso, né, fazia muitas atrocidades, e aquele povo se arrependeu e Deus perdoou. Tanto é que ele falou assim, Deus, eu sabia que se eu fosse lá pregar para aquele povo, eu sabia que o Senhor é um Deus bom, misericordioso, cheio de amor. O povo ia se arrepender e o Senhor deu outras lições. Mas nesse texto nós vamos ver algumas indiferenças de Jonas que nós podemos trazer para as nossas vidas, princípios que nós podemos trazer para as nossas vidas, para não termos indiferenças espirituais. A primeira coisa que nós encontramos, indiferença que nós encontramos em Jonas foi indiferente à voz do Senhor. Profeta, para que serviu o profeta? Para ouvir a voz do Senhor e transmitir. Assim, Deus falava com ele e ele ia falar. E profeta, Jonas não deu importância para a voz do Senhor. Tipo assim, estou nem aí. E muitas vezes acontece isso. Hoje, um exemplo, eu estou aqui pregando, mas eu tenho convicção que quem está falando com vocês é o Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra não é uma palavra minha. Não tenho dúvida nenhuma. Quando eu quero pregar, teve uma vez que Deus me deu uma palavra. E sabe quando você chega assim e fala assim, não, vou mudar essa palavra? E quando eu cheguei, eu disse assim, não, vou pregar essa outra palavra aqui, eu estou querendo pregar essa outra palavra. Quando eu cheguei aqui, eu me senti, sabe quando você se sente sozinho? É porque eu perdi a unção de Deus? Não. Mas Deus disse assim, já que você quer pregar o que você quer, você vai pregar sozinho. Quando você prega o que eu quero, é através da minha unção que você vai pregar. Aí quando eu cheguei em casa, a Isabelle chegou e ligou para mim e disse assim, vem cá. Por que você não pregou a pregação que Deus mandou você pregar? Porque o que você pregou hoje não foi o que Deus mandou você pregar. Eu disse, como ela sabe, gente? Eu disse, por que foi ruim? Ela disse, não foi ruim, não foi o que Deus mandou você pregar. Então quem está falando nessa noite aqui, não sou eu. Eu até falo, mas a palavra não é minha. Aquilo que eu ouvi de Deus, aqui eu estou transmitindo para você. Então, Deus ainda fala? Será que Deus ainda fala? Quem acha que Deus ainda fala, levanta a mão. Não preciso abrir. Hebreus 1, a partir do versículo 1 e 2 diz, havendo Deus antigamente, ou outrora falado, né, algumas versões,
havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por quem fez o mundo. Deus continua falando. E como vamos pensar algumas formas que Deus fala? Deus tem uma forma de falar ou tem mais de uma forma de falar? Ele fala da forma que Ele quiser. Ele fala ao coração? Fala. Só que várias formas que a gente vai citar aqui, você tem que pedir confirmação ao Senhor. É simplesmente você, ouviu e... Não, Senhor, confirme se é o Senhor falando. Eu posso te falar a fórmula que Deus não fala, tá? Aí você vai falar, pastor, mas o evangélico não faz isso. Deus não fala através de horóscopo. Já soube de crente que consulta o horóscopo. E, gente, ali você nunca vai ouvir Deus falando. Você ir ali sabe que é uma coisa que desagrada o coração de Deus. Então, se tem algum crente aqui, ou ouvindo, uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu vi no horóscopo. Eu disse assim, você ouviu aonde? Deus não fala através, tem vários versículos na Bíblia, que fala que Deus não fala através de mortos. Morreu, acabou. A Bíblia fala, tem vários versículos na Bíblia que diz que não podemos consultar mortos. Um dia desse uma pessoa chegou e falou assim, eu vi meu irmão, o irmão falou comigo, minha esposa falou comigo, gente, se aparecer alguém que já morreu falar com você, pode saber, eu falo isso pela Bíblia, eu te mostro prova na Bíblia, é demônio. Vai contra a Bíblia, gente. Entendeu? Vai contra a Bíblia. A gente não... Um exemplo, ou a gente vive e defende o que está aqui ou não. Então, esse dia uma pessoa falou que estava conversando com uma pessoa que... o familiar que morreu. Então, a Bíblia condena isso. Tá? Se depois você quiser, eu te mostro os versículos, não vou trazer os versículos aqui. Mas como Deus fala? Deus fala o coração? Fala. Deus vem falar aos nossos corações. Nós sentimos Deus falando, mas o coração é enganoso, diz a palavra. Quando Deus fala no meu coração, eu peço o quê? Confirmação. Quando Deus fala no seu coração, você tem que pedir o quê? Confirmação. Senhor, confirma. Deus fala através de profecia, revelação e sonho? Fala. Só que nós temos que ver quando a profecia... Nós somos uma igreja pentecostal. Mas temos que, quando você recebeu uma profecia, uma revelação, peça a confirmação do Senhor. Não aceite tudo que você está ouvindo. Pastor, mas a igreja, está dentro da igreja, mas quantas coisas dentro da igreja, às vezes você recebe. Mas se você chegar num lugar, a pessoa tiver revelação para todo mundo, você já fica com o pé atrás. Porque não é assim que Deus age. Deus pode usar, às vezes Deus coloca uma revelação no meu coração. Para eu entregar uma pessoa, se chegar para a pessoa, Deus mandou falar isso para você, eu oro tanto pedindo confirmação. E tem pessoas às vezes que vai chegar assim, vai soltando revelação para todo mundo ao mesmo tempo. Então tome muito cuidado, porque existe revelação, mas existe revelamento. Porque tem gente que fala, eu já vi pessoas no sentido de profecia e revelação, mas às vezes ele acerta, às vezes Deus, como assim? É de Deus e às vezes acerta? Ou é de Deus ou não é de Deus, às vezes acerta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, aquele ali, ele já acertou algumas coisas. Não, se é de Deus, tem que acertar sempre. Entendeu? As coisas de Deus é sempre, não é de vez em quando. Mas mesmo assim, aquela pessoa que você sabe que é mesmo de Deus, se vem uma revelação, vem uma profecia, Deus pode falar através de sonho? Pode. Mas uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, me explica aí, eu sonhei com uma água vindo sobre alguma coisa, não sei, não me lembro do sonho. Ela falou assim, me dá a interpretação desse sonho. Eu cheguei para aquela pessoa e disse assim, sonho é sonho, gente. Tem gente que acha que todo sonho é espiritual, existe o sonho espiritual. Quando você sente que é espiritual, aquilo te incomoda, o Espírito Santo mostra, mas mesmo assim você tem que pedir o quê? Confirmação ao Senhor, né? Porque sabe o que acontece? O meu povo está sendo destruído porque falta o quê? Conhecimento. E por falta de conhecimento, hoje, a gente está aceitando muita coisa
E não é a forma que Deus quer tratar, não é a forma que Deus quer agir nas nossas vidas. Então, quando vier algo, Deus tiver, é Deus falando, então confirma. E Deus fala. Antigamente, hoje as pessoas usam um pouco isso, né? Deus pode falar dessa forma? Pode. Antigamente, quando eu me converti, era muito normal as pessoas abrirem a Bíblia e botar o dedo. Deixa eu ver o que Deus está me falando. Aí abria a Bíblia e botava o dedo. Aí tem até um pastor que ele falou assim, ó, tinha uma pessoa que fazia assim, abria a Bíblia e botava o dedo para ver o que Deus está falando. Aí disse que quando abriu a Bíblia, botou o dedo, aí estava o versículo de Judas falando. E Judas se enforcou. Aí ele foi lá, abriu a Bíblia de novo e botou o dedo. Aí caiu no versículo, vai lá e faça o mesmo. Sabe por quê? Quem está abrindo a Bíblia? Deus pode usar isso? Já aconteceu, eu abri a Bíblia e ser aquilo que eu precisava ouvir. Mas nós temos que tomar cuidado, quem está abrindo a Bíblia somos nós. Aí você vai lá e marca com o dedo. Pastor, qual é a maneira mais segura de ouvir a voz do Senhor? É através da palavra de Deus. Não tem. Através da palavra de Deus. Um exemplo, se tiver uma revelação, eu posso ter dúvida se aquela revelação é para mim. Se tiver uma profecia, eu posso ter dúvida se aquela profecia é para mim. Mas se é a palavra de Deus que está sendo pregada, eu posso ter certeza que aquela palavra é para mim. Às vezes, essa palavra aqui que eu estou pregando hoje, de repente tem pessoas que pensam, que essa palavra é para aquela pessoa que não veio hoje. Não, Deus não trouxe uma palavra para quem não veio hoje. Às vezes nós pensamos assim, essa palavra é para aquele irmão, mas o irmão não veio. Não, Deus não preparou uma palavra, é um banquete para quem não veio. Deus preparou uma palavra para quem está presente aqui. E essa palavra é para cada um aqui. Como eu sempre digo, Deus nessa noite está falando com cada um aqui, de uma maneira individual. Deus fala com a mesma palavra, de uma maneira individual com cada pessoa. Deus está trazendo uma palavra para a Cleusa. A palavra que Deus está trazendo para a irmã Cleusa é diferente da palavra que Ele está trazendo para o Fernando. Só o Espírito Santo, só Deus consegue fazer isso. Ele está tendo um papo com cada um aqui individual. O que ele está falando com o irmão Licínio é totalmente diferente do que ele está falando com a Milena, porque a palavra do Senhor faz isso, a palavra de Deus tem esse poder. Aí quando termina o culto, a pessoa chega às vezes e fala assim, essa palavra foi todinha para mim. Foi mesmo, foi todinha para você. Porque aquilo que Deus tinha para você foi todinha para você. Então, Deus continua falando através da sua palavra. Uns amam essa palavra. A palavra de Deus não precisa abrir. Salmo 119, 97 diz, como eu amo a tua palavra, e nela medito o dia todo. Gente, nós temos que amar. Não só ouvir a palavra de Deus, nós temos que amar também o quê? Ler a palavra de Deus. Sabe? Eu amar a palavra de Deus, eu tenho que amar ler a palavra de Deus, eu tenho que amar ouvir a palavra de Deus. E a mesma coisa, a palavra de Deus, uns saboreiam. Jeremias 15, 16 diz, acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Quando você está ouvindo a palavra de Deus, é como você está se alimentando, né? Como disse o profeta Jeremias, veio a tua palavra e eu as comi. Outra coisa, a palavra nós temos que o quê? Guardar ela. Só que da mesma forma que uns amam a palavra, uns se alimentam da palavra, ficam famintos pela palavra. Tem pessoas que às vezes ouvem a palavra e não está nem aí. É indiferença. A mesma coisa que Jonas fez quando ouviu a palavra de Deus e disse, não estou nem aí. Muitas pessoas estão dentro da casa do Senhor, ouvem a palavra e não estão nem aí. Uns se desligam, o que eu já falei aqui, uns se desligam, outros cochilam. Uns não prestam atenção, uns não guardam nada. É a mesma coisa, quando nós conversamos, duas pessoas estão conversando, você não gosta de conversar com a pessoa e não gosta que a pessoa esteja te dando atenção? Tem pessoas, às vezes, que eu converso, eu gosto quando eu estou conversando com a pessoa,
E a pessoa está me dando atenção. Eu gosto de dar atenção quando as pessoas estão conversando comigo. Já viu aquela pessoa que você conversa, parece que a pessoa não está nem aí, parece que está ali te ouvindo, mas não está nem aí para o que você está falando? Aí se alguma coisa interromper a palavra, o que você está contando, a pessoa se desliga totalmente e já começa a falar de outra coisa. Sabe por quê? Não está sendo interessante. Então, se nós nos desligamos da palavra de Deus, é porque a gente não está nem aí para o que Deus está falando. Então, aqui o profeta, primeira coisa, ele era indiferente àquilo que o Senhor estava falando. Outra coisa que nós encontramos, o profeta era indiferente à vontade de Deus. O que é ser indiferente à vontade de Deus? A vontade de Deus é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus tem uma vontade para mim, tem uma vontade para você. E nós temos que buscar sempre nas nossas vidas o quê? A vontade de Deus que é boa, perfeita e o que é agradável. Deus não quer que você aniquile a sua vontade. Deus não quer chegar assim, ó, a partir de agora você não vai ter vontade. Não. Mas Ele quer que você alinhe a sua vontade na vontade dele, que é boa, é perfeita e agradável. O que Deus tem para a nossa vida é melhor do que aquilo que nós pensamos de melhor para nós. Só que muitas vezes Deus nos dá uma direção e nós tomamos outra. Um exemplo, tem coisas que as pessoas fazem, Deus tem que escolher, não, tem coisas que Deus nos dá a liberdade de escolher. Eu me lembro que quando eu me converti era muito normal as pessoas acharem que o seu casamento, quem ia escolher era o Senhor. Se você colocar Deus na direção e falar assim, Senhor, me ajuda, o Senhor vai te direcionar. Mas quem escolhe é você. Eu me lembro que eu era muito novinho, adolescente, e eu falava assim, já pensou se Deus escolheu uma menina muito feia para mim? Meu Deus do céu. Eu disse assim, Senhor, não escolhe uma pessoa muito feia para mim, não. Eu tinha medo, porque tinha aquela cultura do pessoal falar, Deus que escolhe. Só que o que acontece? Deus nos dá o livre-arbítrio de escolher. Só que Deus sabe o futuro também. Se você pedir orientação do Senhor, o Senhor vai te orientar para você escolher bem. Porque Deus sabe o que Deus consegue enxergar lá na frente. Você quando vai começar a namorar, fala assim, Senhor, será que essa pessoa vai ser legal para mim? E vai pedindo orientação ao Senhor. E Deus vai te direcionar. Eu me lembro uma certa vez, Silvinho deve lembrar, meu irmão, eu ia comprar um carro. E eu falei assim, Senhor, me ajuda a comprar um carro. Então, eu comecei a orar, Senhor, se for carro para me dar dor de cabeça, põe para fora. Aí eu fui ver um carro, eu vi o carro, aí depois eu fui lá, Silvinho, eu vi um carro, vamos lá ver comigo? Vamos. Quando chegou lá, o carro todo bonzinho. Quando foi ligar o carro não pegava. A pessoa ficou doida lá que está vendendo o carro, disse, não, está tudo certinho, não sei o que está acontecendo, mas o carro não ligava de jeito nenhum. Aí eu falei, então esse daí não é esse. Aí depois eu fui ver um carro com o Silvinho lá no Rio. Aí eu vi o carro, tudo, o Silvinho nem gostou muito. Aí eu cheguei, olhei, não, vamos fechar. Aí a pessoa disse assim, vamos lá no computador, era financiamento, disse, vamos lá ver o financiamento, vamos entrar no computador, faltou luz. Na hora de fechar, não é o carro. Aí eu fui ver o carro com o Silvinho já estava indo tudo quanto é lugar comigo. Aí fomos ver o carro em outro lugar. Na hora de fechar o financiamento, eu nunca esqueço a carteira. Na hora que eu deu pegar a carteira para poder fazer o financiamento, esqueci a carteira. A gente lá no Rio. O rapaz todo animado, né, para vender o carro. Não era. Aí depois, nós fomos ver um carro, foi um Fiesta. Nós fomos ver um carro. O carro, gente, é muito mais novo, muito mais barato do que todos os outros, tudo. Já pensou? Foi um carro que eu comprei financiado. Pensou você pagando um carro financiado, o carro te dando dor de cabeça? Mas por quê? Porque eu coloquei Deus na situação e disse, Senhor, eu quero que a tua vontade prevaleça. Então, tudo que você fizer, você pode escolher. Eu poderia escolher qualquer carro? Poderia. Mas eu cheguei assim e falei assim, Senhor, minha vida tem que estar debaixo da tua vontade.
Então, qualquer coisa que você fizer, vai escolher alguma coisa para você estudar, para trabalhar, coloque Deus na direção e faça. E na vida de Jonas, Deus deu uma direção. Tem áreas na nossa vida que Deus tem uma direção própria para, filho, faz isso. Mas muitos não estão nem aí. Muitos, às vezes Deus está aqui falando através da pregação, quando termina a pregação, não está nem aí para a direção que Deus te deu, para aquilo que você ouviu. Aí você fica, às vezes, não, eu vou fazer o que eu quero. E muitas vezes nós fazemos o que nós queremos, ao invés de fazer a vontade de quem? De Deus. Outra coisa que nós encontramos nos ninivitas, em Jonas, ele era indiferente aos ninivitas. Jonas tinha um preconceito. Lá atrás, quando ele não quis ir para Nínive, por quê? O povo de Nínive, quando eu falo povo, eu falo o rei, eu falo, né, mais do governo de Nínive, né? Eu não sei se era todos os moradores, mas o povo de Nínive era um povo que cruel, fazia maldade. Às vezes, quando pegava o pessoal, mesmo que eram os hebreus, eles iam lá, eles maltratavam, eles eram cruéis, eles matavam, faziam tudo. Então Jonas tinha um preconceito, não gostava deles. E disse assim, para eles eu não quero pregar. Gente, nós temos que pregar o evangelho. Nós não podemos ser indiferentes às pessoas que ainda não conhecem o evangelho, aqueles que não têm, pode ser quem for. Eu já falei para os irmãos aqui, uma vez um amigo meu chegou para mim e falou assim, Rogério, na época eu não era pastor, vamos pregar para o meu pai? Aí eu disse assim, para o seu pai? Vamos. Só que ele chegou assim e falou assim, ó, meu pai está preso. Aí ele falou quem era o pai dele. O pai dele era um assassino, entendeu? Tinha matado não sei quantas pessoas, muitos crimes. Na hora, o que vem no nosso coração? Vou lá para pregar para uma pessoa dessa? A pessoa fez tanta maldade. Se eu deixasse, eu ia pensar igual quem? Igual Jonas. Eu cheguei para o Paulo e disse assim, Paulo, vamos. Eu já até contei aqui, quando eu cheguei lá, a primeira vez para visitar ele no presídio, era um ex-policial, e quando eu cheguei para ele nem me deu atenção. Eu falei assim, olha, eu vim falar aqui do amor de Deus, comecei a falar do amor de Deus para ele, não me deu atenção nenhuma. Aí quando saiu de lá, eu falei assim, Paulo, seu pai não me deu atenção nenhuma. Ele disse assim, mas não desiste não. Rogério, não desiste não. Eu disse assim, não vou desistir. Nós vamos voltar para visitar ele. Mas eu orei tanto, e quando voltamos lá pela segunda vez, Deus já tinha trabalhado no coração dele, e já me tratou de outra maneira. E na terceira vez, ele recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. E ali dentro do presídio, ele não saiu do presídio e se tornou um pastor. Dentro do presídio, ele se tornou um pastor. Hoje está solto, hoje está pastoreando igreja, hoje está uma bênção. Sabe por quê? Quando eu cheguei, eu pedi para Deus tirar aquele preconceito humano, o preconceito do Rogério, e colocar em mim o amor de Deus, para ir lá e pregar. O que acontecia com os ninivitas, com Jonas, é o seguinte, ele tinha um preconceito, e ele não deixou o amor de Deus tomar o coração dele. Então, meu irmão, qualquer pessoa, nós temos que olhar com o amor de Deus. A pessoa, faz isso, não importa o que a pessoa já fez. Quantas vezes eu já vi crentes criticando porque tal pessoa já fez barbaridade e se converteu. Aí a pessoa, às vezes você vê na internet, a pessoa diz, esse lixo, agora quer dizer que é crente? Não é a pessoa lá de fora falando, é a pessoa daqui de dentro falando. Esse lixo matou aquela pessoa, fez isso e agora quer dar uma de crentinho? Não, hoje ele é um servo de Deus, hoje ele é um homem de Deus, sabe por quê? Porque o Deus continua sendo o mesmo, é aquele Deus que Jonas falou, Deus, eu sabia que você ia perdoar ele, esse povo não presta, mas o Senhor perdoa, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é amoroso. Então, não importa, as pessoas de repente assassinaram, as pessoas fizeram barbaridades lá fora. Mas se um dia abrir o coração de Deus para Deus, Deus perdoa.
E muitas vezes, sabe o que acontece, meu irmão? Pode entrar quem for aqui por essas portas, não tenha preconceito com ninguém. Qualquer pessoa que chegar aqui vai ser recebida com todo o amor, sabe? Não importa, a pessoa pode ser o que for. Se entrar por essas portas, ela vai ser recebida com amor, como qualquer pessoa aqui. Não importa o que ela já foi, o que importa é que ela vai ser em Deus agora, a partir de agora. Então Jonas era indiferente àquele povo, porque Jesus, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa, ele não morreu por alguns. Jesus morreu por quem? Por todos. Então, presidiários, né? Você vê que o Senhor foi lá e perdoou quem? Paulo. Sabe quem era Paulo, o apóstolo Paulo? Era um assassino de crente. Vamos trazer para os dias de hoje, era um assassino de crente. Um dia Jesus foi lá, teve um encontro com Paulo, e Paulo se tornou um dos maiores homens de Deus. Sabe por quê? É o poder do Evangelho. Mas se você acha que não tinha as pessoas com preconceito igual que tem hoje, não? Um monte de gente duvidou o quê? Da conversão de Paulo. Quem é ele? Esse é aquele Saulo, aquele que fazia isso, fazia aquilo. Da mesma forma hoje. Então Deus perdoa os presidiários, as prostitutas, os homossexuais, os drogados, sabe, seja qual for. Deus vai lá e perdoa. A gente não tem que ter preconceito. Eu quantas vezes eu testemunho aqui para os irmãos saberem o que Deus age. E Deus não age por causa de nós, homens, Ele age porque é o poder dEle. Eu me lembro que uma certa vez, eu era novo, bem jovem, estava eu e um outro jovem, e nós estávamos andando, de repente nós vimos um homem muito bêbado. Nós vimos um homem muito bêbado, e eu cheguei para esse jovem, hoje é saudoso, já não está, já faleceu. Cheguei para o Alex e falei assim: Alex, vamos pregar para aquele moço? Aí o Alex falou assim: pregar para bêbado? Aí eu disse assim: eu estou sentindo de pregar, falar para ele. Aí o Alex: vamos pregar para bêbado, esquece tudo. Eu disse: mas vamos pregar para ele. E nós chegamos lá para pregar. O nome dele era Seu José. Eu até contei aqui. Aí eu cheguei lá e falei, olha, Jesus te ama, comecei a evangelizar ele muito bêbado. E por ele estar muito bêbado, eu disse assim: eu posso orar pelo senhor, Seu José? Ele disse, daquele jeito lá, bêbado pode falar. Você começa a pregar para bêbado, bêbado começa a chorar. Isso aí é normal. Começa a evangelizar bêbado e começa a chorar. Quando começamos a falar do amor de Deus, ele começou a chorar. Eu falei assim: posso orar pelo senhor, Seu José? Ele disse: pode. E eu comecei a orar por ele. Quando eu comecei a orar por ele, aquele efeito do álcool passou. Ele ficou lúcido. E eu sei que isso daí foi o quê? Foi o poder de Deus. E eu cheguei para ele e falei assim: Seu José, passa para a gente o endereço do senhor, que a gente quer ir visitar o senhor. Ele passou o endereço certinho. Aí eu marquei com o Alex e falei assim: Alex, amanhã vamos lá visitar. Eu morava aqui em Caraí, mas eu congregava no Alcântara. Eu disse assim: amanhã eu venho para o Alcântara de novo e a gente vai lá visitar ele. Aí eu fui lá, o Alex, aí batemos palma lá, era um corredor, batemos palma. Aí de repente vem uma senhora, era esposa do Seu José. Aí eu cheguei assim e falei assim: Seu José está aí? Ela chegou assim: não. Eu disse: não está não. Aí ela disse: ele foi para a igreja. Aí eu disse: não, tudo bem, fala que amanhã eu volto. Fala que foi o rapaz que falou com ele ontem. Aí ela: tá bom, meu filho, volta amanhã. Aí no dia seguinte, batemos pau. Daqui a pouquinho vem a mesma senhora. Eu disse assim: tudo bem com a senhora? Ela: tudo bem. Eu disse: dá para falar com o Seu José? Ih, meu filho, ele foi para a igreja de novo. Aí eu cheguei assim e disse assim: amém. Fala que nós mandamos um forte abraço para ele e que Deus abençoe mais e mais. Sabe por quê? Ele foi alcançado por quê? Por amor de Deus. Mas se eu olhasse, de repente nós olhássemos ali, era uma pessoa que tinha casa, mas você via a vestimenta, era como se ele fosse um mendigo, né? Todo largado, todo sujo. Era o que estava sendo feito daquele homem.
E agora vendo aquele homem o quê? Na casa do Senhor, ele foi alcançado por esse amor de Deus. Então, Jesus muitas vezes era criticado, por quê? Porque Jesus, ele se assentava com pessoas que as pessoas tinham preconceito. E o Senhor não tem preconceito com ninguém, meu irmão. Então, se você vê alguém na rua, trate com amor, o amor de Deus. Tá, fala de Jesus. Nós já falamos aqui para os irmãos que o nosso sonho, o sonho nosso é um dia abrir uma igreja para morador de rua. Sabe, Deus, esse sonho nosso, Deus um dia, não sei quanto tempo vai levar, mas nós vamos ter um trabalho, uma igreja para morador de rua, para que as pessoas de morador de rua possam receber Jesus no coração, possam ser batizadas, possam, sabe, ser alcançadas por esse amor. E muitos nós acreditamos que vai sair da rua através desse trabalho. Mas para Deus poder fazer isso através de nós temos que ter esse amor de Deus no nosso coração. Porque se nós tivermos preconceito, Deus não vai botar para fazer esse trabalho. Se nós tivermos nojo de abraçar uma pessoa dessa, por exemplo, nós tivemos que parar nosso trabalho com morador de rua, porque a prefeitura começou a tirar tudo. A gente ia lá, fazia trabalho com os moradores de rua, levava alimento, levava uma palavra, a prefeitura chegou, tirou tudo. Tirou os moradores da rua, a gente não sabe para onde foi, mas tirou. Mas nós queremos voltar a fazer, porque ali nós levávamos o quê? Uma palavra de amor. Quantas pessoas nós falávamos, né? A Malu, outros irmãos participavam. Tinha pessoas que a gente chegava com comida, a pessoa chegava assim: eu não quero comida, eu quero oração. Eu não quero comida, eu quero um abraço. Muitas pessoas dessas querem abraço, meu irmão. Às vezes, mais do que uma necessidade de alimentação, é um abraço, é um amor. As pessoas estão querendo um amor, meu irmão. E muitas vezes nós passamos por essas pessoas, nós somos muitas vezes, como eu falo, nós, não estou me referindo a quem está aqui, mas nós, às vezes, servos de Deus, somos como quem? Como aquele sacerdote, aquele levita, que passaram pelo samaritano e olharam para aquele homem que foi roubado, não samaritano, olharam para aquele homem que foi ali roubado, foi lançado, que foi ajudado pelo bom samaritano. Nós fazemos a mesma coisa. Nós passamos de desprezamos as pessoas que estão na rua. Nós passamos de desprezamos as pessoas, porque às vezes não vive uma vida igual a nossa, não professa ainda a nossa fé, não conhece esse evangelho. Muitas pessoas olham às vezes para uma pessoa que é homossexual com tanto desprezo, se achando, gente, o que nós temos é o evangelho, mas aquela pessoa necessita desse amor. Então nós não podemos ser indiferentes às pessoas que estão morrendo e sem receber a palavra de Deus. Nós não podemos ser indiferentes. Aquele profeta, ele foi indiferente à sua posição de profeta. Profeta que não queria profetizar. Deus te deu uma posição, Deus me deu uma posição. Nós que somos servos de Deus, Deus nos colocou uma posição. Nós encontramos lá no Sermão do Monte. A palavra de Deus diz que nós somos o quê? Luz do mundo e sal da terra. Meu irmão, onde você for, você tem que ser luz do mundo. A luz de Cristo tem que brilhar na tua vida. As pessoas têm que reconhecer. Nós estávamos conversando com a Thaís disse assim, ó, tem até uns crentes lá na faculdade. Mas eu acho que são 007, porque não estão aparecendo. Mas é verdade. Tem muita gente, você tem que brilhar. Gente, você é a luz no fim do túnel de muitas pessoas. Tem pessoas que estão precisando de uma palavra e você tem essa palavra. As pessoas precisam de uma ajuda e você pode ajudar. As pessoas precisam de Jesus e você tem o Jesus para oferecer. Mas muitas vezes nós somos indiferentes. Às vezes a pessoa trabalha conosco todos os dias, mas nós nunca falamos do amor de Deus. A pessoa estuda conosco e nós nunca falamos do amor de Deus. Nós temos um vizinho do lado, muitas vezes nós conversamos com o nosso vizinho, mas nunca falamos desse amor de Deus. Irmão, você tem que brilhar. As pessoas têm que olhar para você e ver a luz de Cristo em você. Ser atraída por essa luz para Jesus. Eu já estou terminando. E muitas vezes, para terminar, a Bíblia diz que Jonas foi indiferente à presença de Deus. A Bíblia fala que ele fugiu da presença de Deus. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós estamos indiferentes à presença de Deus. Não aceite entrar nesse lugar sem sentir a presença de Deus.
Muitas vezes nós nos afastamos da igreja. Muitas vezes nós nos afastamos das coisas de Deus. Praticamente a gente está fazendo o quê? Nos afastando do Senhor. Irmão, que você fique cada vez mais perto de Deus. Que a presença de Deus seja a coisa mais importante na sua vida. Porque eu vejo isso em Moisés. Teve uma certa vez que o Senhor chegou para Moisés e falou assim: Moisés, olha só, eu estou irado com esse povo foi lá, pecou contra mim, estou irado, mas eu não vou fazer o seguinte, eu vou pegar meu anjo, vou colocar à frente desse povo, vai conduzir esse povo para a terra prometida, mas eu não vou. Moisés disse o quê? Senhor, o mais importante é a tua presença. O mais importante é a presença de Deus na nossa vida, meu irmão. Gente, nada traz tanta alegria. A palavra de Deus diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Nada traz tanta alegria no nosso coração do que a presença de Deus. Então que você constantemente chegue: Senhor, eu quero sentir a tua presença, eu quero viver na tua presença. E não só no dia de culto. Muitas vezes nós achamos que a presença de Deus é para dia de culto. Não, a presença de Deus você tem que sentir durante toda a sua semana. E sabe como nós sentimos a presença de Deus sem ser no dia de culto? Adorando o Senhor durante nossa semana. Sabe, a Bíblia, nós temos um privilégio, é de ter. Terminando. Se tem alguém que não tem Bíblia, fala que a gente dá uma Bíblia. Mas o maior privilégio que nós temos é de ter essa palavra. Você sabia que tem homens em alguns países aí que tem uma folha da Bíblia e valorizam demais? Você sabia disso? Quem sabia aqui? Alguns irmãos sabem. Tem pessoas aí pelo mundo que tem uma folha da Bíblia. E essa folha é um alimento que ele se alimenta todo dia. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós temos a palavra de Deus. E muitas vezes nós colocamos no domingo lá na estante. Aí quando chega na quinta-feira, vamos lá. Ou no domingo, aqueles que não podem vir na quinta. Pegamos a Bíblia, vou para a igreja. O valor dessa palavra é quando ela fala conosco. Então, meu irmão, você que tem uma Bíblia, valorize essa Bíblia. Leia essa Bíblia, estude. Lá em Josué, o texto que a diaconisa Sueli fala o quê? E nela medita todo dia, de dia e de noite, todo dia medita nessa palavra. Nós temos que meditar todo dia nela. Porque quando você medita todo dia, você se fortalece. Isso daqui é alimento, a palavra de Deus é alimento, então você se fortalece. Você fica cheio, você quer ficar cheio da presença de Deus? Leia a Bíblia e começa a orar, começa a conversar com Deus todo dia. A presença de Deus, ela vem e inunda o seu coração. Vamos nos colocar de pé nesse momento. A gente citou algumas indiferenças no sentido de Jonas. Mas eu quero te falar uma coisa. Eu falei algumas coisas, mas eu creio que o Espírito Santo pode ministrar outras coisas em nosso coração. Você possa olhar para o seu coração e dizer assim: gente, eu tenho sido indiferente nisso, nas coisas de Deus. E eu não quero assim. Eu quero vencer essa indiferença na minha vida espiritual. Muitas vezes as coisas de Deus, às vezes a gente dá tanto valor às coisas do nosso dia a dia, a gente tem tanta responsabilidade, dá tanto valor, de repente o nosso trabalho, tem que dar mesmo. Nós temos que ser muito responsáveis com o nosso trabalho. Só que Deus tem que estar em primeiro lugar. Às vezes nós damos muito valor à nossa família, nós temos que dar muito valor à nossa família. Eu acredito aqui que ninguém, um exemplo, aqueles que têm um trabalho fixo, eu duvido se alguém aqui deixa de um dia trabalhar. Você que tem o seu trabalho, você diz assim: ó, eu tenho que trabalhar. Sabe por que eu tenho que trabalhar? Porque eu tenho compromisso de segunda a sexta. Eu tenho um compromisso de segunda a sábado, sei lá o dia. Mas você tem um compromisso e você cumpre aquilo que você... Por quê? Eu tenho um compromisso com o meu trabalho. Eu sou um bom funcionário.
Às vezes você tem compromisso com outras coisas, diz assim, não, eu tenho compromisso com isso, com aquilo. Mas às vezes as coisas de Deus a gente fala assim, ah, não, hoje eu não estou com vontade de ir na igreja, eu não vou. Ah, não tô, hoje eu não estou. Semana que vem eu vou. Ah, hoje? Ah, mas não era você que ia cantar? Não, mas hoje não, hoje eu não estou afim não. Realmente, algum irmão vai ficar até triste comigo, mas eu falo porque isso daí, o que nós fazemos aqui é tudo para Deus. Ninguém está aqui por causa do pastor, todo mundo está aqui por causa do Senhor. Sabe, Deus não merece a nossa indiferença, Deus não merece o nosso melhor. Deus merece a nossa prioridade. Mas muitas vezes nós fazemos o que tem vontade. Não, eu não estou com vontade. Eu não obrigo ninguém a fazer nada aqui para o Senhor, mas, pastor, não estou com mais vontade de fazer isso, não, deixa. O que o Espírito Santo está hoje querendo falar com cada um, gente. Indiferença entristece o coração de Deus. Quando nós deixamos Deus em segundo plano, entristece o coração de Deus. O Espírito Santo esteja incomodando você nesse momento. Deus te ama, olha, Deus não foi indiferente em momento nenhum a você. Não foi. Ele poderia dizer, eu não vou morrer na cruz por ninguém. Eu só tenho 33 anos. Eu posso viver mais aqui. Ou então ele podia, na hora que o pai me falou que ia enviar, ele podia dizer, não, não quero. Vou me tornar homem para quê? Para morrer, para ser injustiçado, para ser maltratado, para ser cuspido. Eu não quero. O Senhor não deixou de fazer nada por nós, gente. Ele até hoje não deixa de fazer nada por nós. Todo dia Deus protege, Deus abençoa, Deus abre porta, Deus cura, Deus faz tanta coisa. Já pensou se nós, quando orássemos, nós oramos todo dia? Já pensou que quando você orasse, Senhor, olha, eu estou passando isso, se o Senhor fosse indiferente? Deus não é indiferente à sua oração. Toda vez que você ora, Deus te dá atenção. Toda vez que você ora, Deus te olha com tanto amor. A palavra de Deus fala que quando o povo estava lá no Egito sofrendo, a palavra de Deus fala que o clamor, o sofrimento daquele povo chegou até o coração de Deus, e Deus começou a sentir, e eu desci para livrá-los. Põe a mão no seu coração, eu vou botar no meu também. Sabe por quê? Porque eu posso ser melhor para Deus. Todos nós aqui podemos ser melhores para Deus. Não pense assim, eu já sou bonzão para Deus. Não, todos nós podemos ser melhores. Essa palavra não foi para um de vocês, foi para todos nós. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. De repente, em alguma área eu estou sendo indiferente, e o Senhor está falando, gente, por que ser indiferente? Antigamente eu orava de madrugada, parei de orar de madrugada, de repente o Senhor está falando para mim aqui, por que você parou de orar de madrugada? Porque antigamente, todo dia, 3 horas da manhã, você acordava para falar comigo, hoje não para mais, Rogério. O que está havendo? Se o Senhor está ali às 3 horas, está ali, aquele momento era o momento que eu tinha, de madrugada para acordar, para conversar com Deus. De repente, hoje Deus pode estar falando, não, eu não mereço que você acorde 3 horas da manhã, Rogério. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela Tua palavra, Pai. Muitas vezes é uma palavra, Senhor, para trazer aquilo que nós estamos fazendo, mas muitas vezes a Tua palavra é para mostrar também aquilo que estamos deixando de fazer, Pai. Se tem indiferenças no meu coração, no coração de algum irmão aqui, que verdadeiramente nós possamos abandonar essa indiferença, possamos vencer essas indiferenças, Pai, e saber que o que nós fazemos é para o Senhor. Muitas vezes nós temos tanta responsabilidade com as coisas, Pai, dessa vida, Pai, né? Tantas preocupações, tanta responsabilidade, e não é errado, Senhor, mas errado é quando nós temos responsabilidade com as coisas dessa vida, mas muitas vezes não temos responsabilidade com as coisas Tuas, Senhor. Se o Senhor merece o nosso melhor, Pai. Então que cada um aqui, Senhor,
que está aqui, todos aqui são seus filhos, todos aqui são teus servos, tua igreja, que cada um aqui possa, Senhor, oferecer o melhor para ti. É isso que eu te peço, ó Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Amém. Eu quero chamar, os irmãos podem sentar por enquanto, eu queria chamar aqui os obreiros, os pastores da nossa igreja. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Participar da Santa Ceia.